Cris, agora a gente quer te ouvir, por favor, sobre a reestruturação, o marco temporal, enfim, esse pacote completo aí que a gente teve ontem, um golpe, né? Essa questão do marco temporal, bom dia, Min, que prazer estar aqui com você. Eu sei que você tem agenda cheia, mas eu quero trazer algumas questões aqui sobre esse marco temporal que a gente está falando aqui. Esse golpe que o legislativo está tentando dar nessa questão do marco temporal, ela se deve também, a gente também tem que discutir aqui a responsabilidade do STF nessa questão, porque esta questão do marco temporal está no STF há muito tempo e já deveria ter sido julgada há muito tempo e pacificada há muito tempo, né? E ela vem sendo adiada, entra na agenda, sai da agenda, os indígenas vão a Brasília, se mobilizam, perdem tempo, né, gastam toda a sua energia naquelas mobilizações, chegam lá e a votação é adiada. Isso já aconteceu várias vezes. Então, isso também é responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos entender essa questão do marco temporal? Isso é uma tese ruralista que desconsidera o histórico de perseguições, expulsão desses indígenas das suas terras, assassinatos, genocídios. É disso que nós estamos falando. A causa chega no STF por causa de uma questão lá de Santa Catarina, de um povo, o Xoclengue, que estão reivindicando o seu território, de onde eles foram expulsos à base de facão. Essa é a história, é assim que começa essa discussão do marco temporal. Isso está documentado, isso está em livros, isso está em estudos. Os fazendeiros, no começo sobretudo no começo do século XX, pagavam bugreiros para invadir as aldeias indígenas desse povo, lá em Santa Catarina, e essas pessoas eram assassinadas a golpe de facão. E os bugreiros tinham que levar como prova de que tinham executado o serviço orelhas para os invasores dessas terras. Pois bem, se você expulsa um povo da sua terra dessa forma, como é que ele vai provar que em outubro de 1988, no ano da promulgação da Constituição, ele estava naquela terra? Porque o marco temporal é isso. É que a tese ruralista, que os indígenas só têm direito às terras que eles ocupavam na data da promulgação da Constituição. Então, você desconsidera todo esse histórico de perseguição, de massacres contra os povos indígenas, né? E isso é uma violação da Constituição, isso é um estupro da Constituição brasileira, porque a Constituição diz que os indígenas têm direito às terras que eles tradicionalmente ocupam. Portanto, pode ser que um determinado povo indígena não estivesse na sua terra na data da promulgação da Constituição. Mas, se você for analisar o histórico, eles estiveram lá em algum momento, tradicionalmente, né, antes de serem expulsos pelo poder econômico, né? Então, essa é a questão que o STF tinha que ter se debruçado, não se debruçou até hoje, e agora, oportunisticamente, o Congresso tenta, então, vai tentar mudar a Constituição para mudar o que foi limpidamente estabelecido na Constituição de 1988, por força, inclusive, de um acordo, na época da Constituinte, entre a direita e a esquerda. Esse conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas resulta de um acordo com o então senador Jarbas Passarinho, um homem de direita, mas com o qual era possível ter algum diálogo e construir algum consenso, né? Então, se essa questão do marco temporal realmente for aprovada pelo Congresso, isso é uma violação da Constituição, é um desrespeito sem nome à luta dos povos indígenas, né? A luta de lideranças indígenas, como o Ailton Krenak, que construiu um dos momentos mais sublimes da Constituição brasileira, ao subir na tribuna e pintar o rosto de preto enquanto pedia respeito aos direitos dos povos indígenas.
É um desrespeito aos mais de 90 anos do líder Raoni. É um desrespeito aos Yanomami, que acabam de sair de uma situação de genocídio, né? O governo conseguiu conter uma situação de genocídio daquele povo Yanomami. E, neste momento, neste contexto, a gente vê o Congresso tentando fazer isso. A sociedade brasileira não pode aceitar isso. Vocês me desculpem a indignação, mas não dá para aceitar isso. Nós não chegamos até aqui e nós não elegemos este governo para agora a gente assistir passivamente a essa tentativa de estupro da Constituição.